Personagens da Turma da Mônica desembarcaram em Brasília por uma boa causa. Chamaram a atenção para a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, evento realizado pelo Senado e que já está na 17ª edição. A gente vai conversar sobre isso com o nosso colega Humberto Mendes Sá Formiga, que é do NCAS, o Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social do Senado. Humberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado. Então, Humberto, eu me lembro, de acompanhar aí as primeiras semanas de valorização da pessoa com deficiência e me dei conta, cara, já são quase 2 décadas. Isso mesmo. E é algo que já está se consolidando, que já se consolidou, na verdade, e não é só chamar atenção, mas também é realizar ações efetivas de inclusão? Existe um contexto histórico mais amplo. O Senado foi pioneiro nas políticas de inclusão das pessoas com deficiência, quando em 1998 ainda instalou no Parque Gráfico do Senado os equipamentos necessários à impressão em braille. Foi a grande ação voltada à responsabilidade social e especificamente à acessibilidade feita pelo Senado. De lá para cá, muita coisa aconteceu nessa área e, no meio do caminho, a ONU criou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para fazer a valorização das ações voltadas à acessibilidade e a esse público particular. As ações socioambientais do Senado, especificamente a acessibilidade, elas se consolidaram a partir do programa Senado Inclusivo, que acontece através de um grupo de trabalho instituído ali por volta de 2004 para 2005 e, a partir de sua evolução, veio dar origem ao Núcleo de Ações Socioambientais, que acabou incluindo 3 grandes pilares, oficialmente, a equidade, as políticas voltadas para LGBTQIA+, para esse público, as políticas de preservação, as ações voltadas para a preservação do meio ambiente e as políticas voltadas para a acessibilidade, para a valorização da pessoa com deficiência. Inclusive, era esse o nome do grupo originário, Era um grupo de trabalho de valorização da pessoa com deficiência. Então, tudo isso está interligado nesse contexto. O NCAS surge, o núcleo surge a partir desses programas todos. E só lembrando que a data, ela foi criada em 1992, pela ONU, e é celebrada em 3 de dezembro, não é isso? Isso. E aí a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, ela tem o marco, da data, só que ela é uma semana com várias atividades, não é isso? O Senado procura dar... a data é o Dia Internacional, Acabou virando uma semana por uma ressignificação que a ONU dá a partir do início dos anos 2000, E ela, no Senado, ela representa um momento de reflexão. Por isso que é uma semana em que há muitos eventos, tradicionalmente há muitos eventos, oficinas voltadas para públicos específicos, treinamento dos servidores, lançamento de material educativo para o atendimento aos vários públicos e uma avaliação, uma análise das políticas que foram implementadas ao longo do ano. Normalmente isso tem sido construído assim no Senado. Neste ano, agora em 2023, a grande, eu não diria novidade, mas a reflexão mais relevante é a constatação do quanto nós evoluímos na consolidação das técnicas de planejamento, execução e controle das ações. Hoje, o plano de acessibilidade, que foi lançado ontem na CMA, e vocês estão tendo aqui em primeira... Na CAS, Na CAS, desculpe, é porque o NCAS trabalha com ambiente também e nós lançamos na semana anterior, na Comissão de Meio Ambiente. E claro, para quem está em casa, CAS é a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Isso, exatamente, desculpem. Nós lançamos ontem na CAS o plano de acessibilidade do Senado
E foi um evento super bem sucedido pelo conjunto de participantes da casa, né? Nós trabalhamos na elaboração do plano com um universo muito amplo, são 17 setores da casa que estão representados. Então, normalmente aquelas pessoas que têm experiência, né? Alguma pessoa com deficiência, com quem já convivem há bastante tempo e tem algum tipo de dificuldade, normalmente procuram o núcleo inicialmente para uma orientação. E o que acontece normalmente é que essas pessoas passam a ser indutores de novas ações, né? É isso que é mais empolgante e é mais envolvente na atuação do núcleo. As pessoas que inicialmente demandam, elas passam a oferecer serviço daqui a pouco. E no trabalho do grupo de trabalho da acessibilidade, nós envolvemos normalmente a estrutura da casa através do E-Cidadania. Neste ano, nós tivemos a felicidade de abrir uma consulta pelo E-Cidadania para toda a comunidade, portanto, para todo o Brasil. E a felicidade foi o resultado, né, de termos uma resposta em torno de 600 participações, né? Ou seja, pessoas que não são do Senado, do corpo, do quadro do Senado, voluntariamente resolveram apresentar sugestões de melhoria do plano de acessibilidade do Senado. Olha que interessante, como esse ambiente construído em torno das políticas de acessibilidade consegue ser uma pauta hoje que eu diria quase que de unanimidade. A gente consegue criar uma pauta de quase consenso em torno da acessibilidade, assim como em torno do meio ambiente, né? As políticas, elas divergem às vezes na forma de como implementar, mas ninguém acha estranho ou acha desnecessária a proteção do meio ambiente, por exemplo. Ninguém acha desnecessária a valorização da pessoa com deficiência. Então, são pautas que unem as pessoas. Humberto, já que você tocou aí, né, no plano de acessibilidade, porque como a gente falou aqui no começo, foram várias atividades durante a semana, então vamos começar aqui destacando, foram muitas, várias. Vamos destacar aqui o plano de acessibilidade que vai valer aí 2024, 2025, foi lançado na Comissão de Assuntos Sociais e recebeu aí grandes elogios, né, dos senadores, o senador Romário, senador Flávio Arnes, senadora Mara Gabrilli e do presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, que fez questão de falar, né, sobre o plano de acessibilidade. Então, vamos pegar um pouquinho esse plano de acessibilidade. O que é, quais são, o que você destaca, né, como sendo aí uma grande inovação que o plano traga, e conta também para a gente um pouquinho como é que alguma sugestão que veio lá do E-Cidadania e que ficou no plano, né? O plano é a grande ferramenta, é o grande diferencial desse processo todo, né? O primeiro plano de acessibilidade do Senado, eu lembrava isso para a diretora Ilana ontem na comissão, que ela talvez não se desse conta, e ela acabou confessando que realmente não se dava conta de que ela tinha assinado o primeiro plano. Então, assim, é algo relativamente recente, mas a evolução, né, na qualidade do trabalho se deu a partir da recepção pela comunidade interna dos colaboradores do Senado da importância do planejamento, da execução e do controle, né, que é basicamente o que o plano faz. É um plano de gestão. Então, nós recebemos diretrizes da política do Senado, que são traçadas basicamente ali no plano estratégico, né, pela cúpula da administração do Senado, e o que um plano de ação basicamente faz é estabelecer, colocar o guiso no gato, né, como a gente costuma dizer. Estabelecer quem é que vai fazer aquilo, quando é que vai entregar aquela ação. Por exemplo, se tiver uma rampa prevista, fazer uma rampa ou colocar um corrimão para melhorar a infraestrutura física, a gente tem que definir no plano quem é que vai entregar aquilo e que dia entrega aquilo. Então, tudo é monitorado, tudo é controlado. E isso, assim, é para dar acesso tanto para quem trabalha, quanto para quem quer visitar o Senado, para as pessoas de fora? Sim, esse é um aspecto muito importante e que interessa a todas as instituições, porque, inicialmente,
o trabalho era muito focado na melhoria da infraestrutura física, que acabava beneficiando apenas um público local. Hoje nós temos, as vias são digitais, né? Então, todas as instituições que trabalham com acessibilidade hoje precisam estar atentas às inovações tecnológicas, às tecnologias assistivas, né? O Senado está muito focado nessa questão. Nós temos um trabalho muito forte, muito vigoroso na melhoria da infraestrutura física local, de rampas, de corrimãos, né? Nós temos uma ideia muito interessante de implementação agora em 2024, que é um projeto que nós estamos chamando de Caminho Feliz. Você veja que o Senado tem mais de 60, ou melhor, nós estamos há mais de 60 anos nesse prédio aqui em Brasília. Evidentemente, quando isso começou, não havia uma preocupação da arquitetura com a questão da acessibilidade, uma preocupação muito forte, né? Foi o que a gente estava até comentando, né, gente? Em 1960, quando Brasília foi inaugurada, ainda não tinha muito essa consciência ali da acessibilidade do espaço físico, né? Sim. E esse é um grande desafio. Um grande desafio, né? Um grande desafio. Até o senador Flávio Arnes falou assim, que não é também só tornar o Senado acessível, mas é também o que tem ao redor, né? Porque isso, o entorno que a gente Senado, tem um entorno ali, né? Você Sim. tem um estacionamento, você tem o acesso ali, né? Para a pessoa chegar até o nosso prédio, Sim. não é isso? E há uma complexidade institucional muito grande, né? Aqui na Praça dos Três Poderes, a maioria das pessoas não percebe isso. Apenas quem está na gestão é que vê o tamanho do desafio. Porque se a gente caminhar aqui da Biblioteca do Senado até o STF, passando ali pela Praça dos Três Poderes, nós teremos cruzado aí o território de 4 administrações, de 4 instâncias administrativas. Então, as ruas, quem tem responsabilidade sobre a melhoria é o GDF, né? Aqui dentro do Senado, evidentemente, a administração da Casa, na Câmara, a administração da Câmara. Se você for para Praça dos Três Poderes, aí é o marco ali central, onde todos os poderes ali se encontram, mas no STF já é o Judiciário que toma conta, é uma outra administração. Ali na Presidência da República, aqui ao lado, na Presidência da República, já é uma outra administração. Ou seja, então, né? Imagina o que é isso. Tem que ter muito diálogo, né? Para você colocar como ação dentro de um plano de gestão, quando você tem que dialogar com todas essas instâncias, que são instâncias políticas que, pela própria natureza, acabam mudando eventualmente. Então, é comum a gente começar um acordo com a administração e a administração muda e a gente tem que retomar o acordo com a administração seguinte. É um desafio muito grande, de forma que, quando a gente parte para essa ação integrada, o melhor caminho é o alinhamento entre os núcleos de acessibilidade, né? Especificamente essa política que existe em cada casa. Por isso que hoje... o Senado tem o seu núcleo, a Câmara também tem algo parecido, Sim. No STF também Sim. tem, na Presidência, é isso? Isso. Hoje nós temos uma grande ideia, uma grande criação a partir dessas dificuldades verificadas, que é a rede de acessibilidade. Hoje nós temos, a partir da Câmara, do Senado e do TCU, abriu-se um leque para outras instituições participarem. Então, você tem tribunais militares participando, né? A AGU participa, diversos órgãos. Hoje, salvo engano, são 11 instituições que estão representadas dentro da rede de acessibilidade. É um ambiente onde nós, gestores, compartilhamos essas angústias dos desafios, né? do diálogo necessário, por que não avançou aquela política, aquela ação não se complementou. Então, é bom que um vai ajudando o outro. Isso. E provavelmente também muitas instituições devem procurar também como uma referência, né? Porque vocês já estão fazendo, o que deu certo, o que não deu. Tem essa questão do Senado fazendo um pouco de escola também? Muito, muito, muito. Hoje, por exemplo, com a apresentação de ontem nós tivemos uma repercussão fantástica, inédita, com a participação de muitos players, aí, muitos atores, né, nesse processo, que é uma construção coletiva, de fato.
E hoje pela manhã, ontem o meu zap não parava de felicitações e de busca de informações, enfim. Mas hoje pela manhã, para ilustrar essa questão institucional, nós tivemos a visita, um belíssimo encontro do Jardim Botânico, interessado exatamente nessa pauta, de implementar as ações de acessibilidade, e para eles tem um desafio gigante. São 5.000 hectares que eles têm ali, áreas belíssimas, e como levar a acessibilidade era essa preocupação. Então, de certa maneira, eles nos procuraram para fazer uma espécie de benchmarking, compartilhamento de informações. E aí, claro, nós oferecemos toda a nossa experiência que construímos ao longo desses anos todos, desde o primeiro plano de acessibilidade, nós estamos no 5º plano de acessibilidade. Fornecemos o material, indicamos a parte virtual, né? Nós temos um repositório de todo esse histórico, né? De todo o histórico de produção de ações de acessibilidade, que está publicado exatamente no portal da Transparência do Senado. E uma grande parte, essa parte mais recente, está na Biblioteca Digital do Senado, né? Onde qualquer instituição brasileira poderá acessar e se espelhar naquelas ações. Até vou interromper aqui, porque está aí na tela, senado.leg.br/BDSF, que é a Biblioteca Digital do Senado. E aí, como é que faz, Humberto? A pessoa chega lá, digita esse endereço, cai no portal da biblioteca, e o que ela tem que fazer? No portal, você vai ter um mecanismo de busca, né, na biblioteca digital. Então, se você colocar a palavra-chave, por exemplo, se estiver procurando cartilhas sobre autismo, né, pessoas com autismo, ou plano de acessibilidade, você vai chegar em todos os planos que foram publicados pela biblioteca, inclusive o atual que já está disponível, esse último. Tá, joia. A gente falou um pouquinho aí de acessibilidade aos espaços físicos, só que você também falou que um grande desafio é também ter uma acessibilidade digital, que seria essa coisa da pessoa poder acessar o Senado lá da casa dela. Isso. Olha... Eu fiquei curiosa aqui, teve aí alguma coisa de inteligência artificial no meio? Vocês têm alguma... né? Porque agora está na moda falar inteligência artificial, né? Tem. Então, será que tem alguma novidade aí que vocês já pensam aí em, quem sabe, futuramente ter essa acessibilidade por meio de inovação, né, de tecnologia? Isso. Com essa pergunta, você me ajuda a fazer justiça em relação à livraria do Senado, né? Ontem nós lançamos, embora não fosse objeto da audiência da sessão lá na CAIS, mas nós lançamos uma plataforma para pessoas com deficiência, pessoas cegas e surdas, estudarem para concurso público. É uma experiência pioneira. Nós não verificamos em nenhum lugar do mundo algo parecido, e nós enfrentamos o desafio colocando as áreas do Senado para trabalhar em parceria. Então, conversamos muito com a biblioteca, conversamos muito com a livraria do Senado, mas é claro que o Prodazem aí fica sendo o elemento central por conta do uso de inteligência artificial também no processo, né? Era necessário desenvolver um algoritmo que juntasse essas partes. Imagine colocar libras, né, num texto legislativo. Imagine aí ter que disponibilizar essas ferramentas assistivas, como legendas, libras e áudio atuando ao mesmo tempo, porque você atinge a todos os públicos, né, de pessoas com deficiência. Então... E lembrando aqui, né, que o Prodazem, pessoal, né, para você que está em casa, é aí a nossa Secretaria de Tecnologia. Quem cuida, né, da parte aí, inovação, tecnologia, é o Prodazem. Tecnologia da informação, exatamente. Nós conversamos muito e, como eu falei no início, é uma pauta de consenso e que engaja muito as pessoas, né? Então, quando as pessoas tomam conhecimento dos projetos e das ações, a reação imediata é querer participar e dar o melhor de si, dar o melhor das competências daquelas pessoas, né? Isso é uma parte super interessante e bonita do trabalho que nós fazemos, né? Temos uma equipe que trabalha com esse espírito, e a todos a quem nós levamos a
as mensagens e as ações que estão previstas no plano, essas ações são abraçadas e bem recebidas, e a gente recebe também uma ajuda muito grande na implementação. Então, eu só gostaria de fazer mais justiça ainda aqui aos setores da casa, porque, por exemplo, para trazer a Turma da Mônica aqui para Brasília, né, e fazer aquela coisa tão bonita, né, por exemplo, o Coelho Sansão, a gente pode falar também sobre isso. Pois é, eu estou aqui querendo falar, porque só, pessoal, assim, para a gente contextualizar, quem passou pela esplanada dos ministérios aqui em Brasília se surpreendeu que, de repente, tinha um Sansão gigante de 11 metros, 11,5 metros, 11 metros e meio, 11 metros e meio, segurando um girassol, um cordão de girassol, na cobertura do Senado. Ou seja, a Mônica foi lá, arremessou o Sansão e ele parou na cobertura do Senado. E o pessoal ficou curioso, né? Eu fiquei curiosa também, né? Como é que foi isso? Como é que vocês pensaram? Como é que vocês fizeram essa parceria também com o pessoal da Maurício de Souza Produções? Quem fez o link, a conexão com o Instituto Maurício de Souza foi o pessoal da logística, né, e qualidade de atendimento. É uma assessoria ligada à direção-geral. Eles tomaram a frente dessas negociações, desses contatos, e nos chamaram para discutir, para conversar, porque era necessário que os detalhes, né, técnicos da acessibilidade estivessem ali presentes nas conversas, né? E foi um processo muito, muito empolgante, né, muito interessante, né? Eles nos disponibilizaram juntamente com a Secretaria de Relações Públicas aqui do Senado, né, que está aqui ao lado também. Foi uma articulação. Então, assim, nada do que acontece na acessibilidade é a ação de alguém, tem a digital de alguém. É sempre um coletivo muito amplo, né, que começa com a participação dos grupos organizados da casa, que tem parentes, tem pessoas, tem filhos, né? Nós temos muitos colegas, muitos servidores que têm filhos, pessoas com deficiência, enfim, e essas pessoas sempre participam com um engajamento e uma garra muito grande. Agora, Humberto, explica pra gente, né, por que o Sansão estava aí segurando, trazendo na mão o girassol, né, como símbolo. O diagnóstico do autismo, ele entrou no radar da acessibilidade de maneira até recente, né? Porque faltava muita informação, inclusive no meio médico, para diagnóstico. Então, houve uma evolução muito grande na questão do diagnóstico nos últimos anos, e nesse último concurso do Senado, nós recebemos algumas pessoas diagnosticadas com autismo, né, que são nossos colegas, tomaram posse e estão aqui conosco. E é um desafio, porque como não havia o diagnóstico formal antes, era como se o problema não existisse, né? Assim, o problema de inclusão que eu falo. Sim. E agora nós tivemos que nos debruçar sobre as questões levantadas, e esse grupo chegou já de uma maneira organizada, apresentando uma pauta para diálogo, e fizemos, né, estamos construindo ainda com o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida da Casa, do Senado, que tem uma atuação muito importante em todas essas questões. Nós construímos um diálogo na direção. A primeira coisa que nós precisamos é ter informações niveladas com todos os colaboradores, principalmente com os gestores. Porque imagine o que é você não estar atento como gestor para lidar com uma pessoa com autismo no ambiente de trabalho, né? Isso normalmente acaba em ruído, acaba em mal entendido e não é saudável para o ambiente, para o clima de trabalho. Então, nós nos antecipamos, recebemos da diretoria do Senado a missão de fazermos uma consolidação de uma cartilha para essa orientação, com essa finalidade, para entrega em março, que coincidiria com
as comemorações dos 200 anos do Senado. Você está até com a cartilha aí, Isso. né? Se quiser mostrar. E aí nós fizemos, gente. nós abraçamos o desafio de uma forma ainda mais intensa, né? Nós falamos assim, olha, já que nós vamos lançar na CAIS e nós teremos uma visibilidade inédita para a acessibilidade, porque pela primeira vez nós construímos uma ponte da área administrativa com a área legislativa sem ruído, sem ter polêmica, né? Num diálogo franco, num diálogo aberto, com a participação da comunidade, de toda a sociedade brasileira. Ontem, na CAIS, nós tivemos a participação de 153 perguntas foram apresentadas durante a audiência interativa. E nós apresentamos essa cartilha, né, porque estava como um dos objetos do requerimento para a CAIS, que é esse trabalho a que eu me referia, o atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo. E isso, nós fizemos um trabalho intensificado com a saúde ocupacional da casa e conseguimos fechar um texto que até então só tinha uma referência, que era uma cartilha do CNJ na mesma direção, com a linguagem mais jurídica, e o que nós fizemos foi aproveitar parte das informações, né, de um grupo de trabalho que tinha se empenhado durante 180 dias e unificamos com as informações técnicas que nós tínhamos da área ocupacional do Senado e fizemos uma cartilha numa linguagem simplificada para todo o público e disponibilizamos não só para o público interno do Senado. Essa cartilha está disponível hoje para o Brasil inteiro, né? E foi objeto de nossa reunião hoje também com o Jardim Botânico. Nós colocamos para eles que com a seguinte mensagem, e eu passo a mensagem para todo o Brasil também, Câmara de Vereadores, prefeituras, vocês não devem crédito nenhum para copiar essa cartilha. Podem tirar a logomarca do Senado, deixa só lá uma fonte, Senado Federal. Lembrando ajuda. Que, né, aí o endereço está na tela, senado.leg.br, BDSF, Biblioteca Digital, só ir lá, coloca cartilha, autismo. Isso, autismo. E aí você encontra. Com as palavras-chave, sim. Tá joia, Humberto. A gente está chegando ao final, porque, né, a entrevista passou rápido, tinha mais Bem coisas para rápido. perguntar, mas agradeço aqui a sua presença. Lembrando que todos esses documentos que ele citou estão lá na Biblioteca Digital do Senado Federal. E essa entrevista já está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. E você também pode acompanhar a TV Senado no YouTube. Inscreva-se, marque o sininho para receber as notificações em primeira mão. Até o próximo Cidadania. Tchau.